Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa revisão final para a prova do IGP do Rio Grande do Sul. A prova está chegando, acontece agora dia 14 de dezembro, e aí nós trouxemos algumas apostas para essa prova, tá? Então, o objetivo aqui não é aprofundar nenhum conteúdo, é só a gente fazer uma revisão rápida de alguns assuntos que a gente acredita que estarão na sua prova, tá? Então, aqui no seu material, você vai ver algumas apostas que nós trouxemos aqui. E aí você pode estar pensando: "Ah, você não está apostando, Stephanie, que interpretação de textos não vai cair?" Claro que vai, gente. Interpretação de textos vai cair na sua prova, não tenho a menor dúvida. Mas não, acho que o custo-benefício de trazer questões de interpretação de texto em uma revisão, ele não é, assim, tão bom, tá. Então, claro, interpretação de textos estará na sua prova, mas eu acredito que nessa reta final, talvez valha mais a pena a gente focar em conteúdos propriamente ditos, tá bom? Então a gente trouxe aqui, ortografia, tá? Regras do novo acordo ortográfico, que já não é tão novo assim, tem mais de 15 anos. Sintaxe, a parte de funções sintáticas e tipos de sujeito. Concordância, verbal e nominal. Fonética e fonologia, diferença entre letras, fonemas, encontro consonantal, dígrafo, etc. Regência, que envolve crase, tá? Crase é um tipo especial de regência. Semântica das conjunções, morfologia, classe de palavras, mais formação das palavras, e vozes verbais, né? As vozes ativa, passiva e reflexiva. Essas são algumas apostas que nós vamos fazer aí nessa aproximadamente 1 hora, assim espero, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão. Essa revisão vai ser baseada em questões, tá, gente? Então, alguns professores podem preferir fazer essa revisão final trazendo de fato o conteúdo, mas eu prefiro revisar por meio de questões. Então, vamos lá, nossa aposta aqui, número 1, é em ortografia com as regras do novo, veja que eu botei novo entre aspas, novo acordo ortográfico. Então, a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas de acordo com a ortografia da língua portuguesa. Gente, se você já souber que uma palavra está errada, você já sabe que a alternativa não pode ser o gabarito, porque todas as palavras devem estar corretas. Então vamos lá. Letra A. Enjoo antissocial e autoescola. Gente, com o novo acordo ortográfico, né? Então o o e o é perdeu o acento, por exemplo. Vou, antes se escrevia assim, agora é simplesmente assim, né? Aqui a forma verbal, leem, antes era assim, agora ficou só assim. Por quê? O objetivo desse acordo ortográfico foi simplificar a língua, né? Então, você sabe aí que alguns países, não muitos, mas alguns países falam a língua portuguesa. Então, além do Brasil, Portugal, você tem Cabo Verde, Moçambique, Angola, Timor-Leste. Então, foi para que esses países, para que a língua portuguesa ficasse mais ou menos uniforme em todos esses países aí. 100% uniforme ela não é, né? Continua havendo algumas diferenças entre, por exemplo, português do Brasil e português de Portugal. Enfim, então enjoo já está errado, tá? Então já a letra A já não pode ser. Antissocial tá certo e autoescola é grafada assim. Tudo junto. Por quê? Gente, quando nós temos um prefixo, vamos dizer assim, primeiro termo terminado em uma vogal e o segundo também iniciado em uma vogal, perdão. Se essas vogais forem diferentes, você escreve tudo junto. Se as vogais forem iguais, né, igual com igual, repele. Então, por exemplo, é o caso de micro-ondas ou micro-ônibus. Veja que micro-ondas
Temos vogal e a mesma vogal. Então, separa. Mas autoescola são vogais diferentes. Então, você pode escrever junto. Tá bom? Mas a letra A já está errada. A letra B também, ó. Voo. Micro-ondas, acabamos de ver. E contraindicação, ó. Duas vogais. Elas são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, aqui ela se escreve junto. Tá? Mas a B já está errada por causa dessas duas. Letra C. Antirrugas, geleia e micro-ondas. Micro-ondas você já sabe que se escreve assim. E antirrugas? Gente, quando nós temos agora Cara, eu tô sem espaço. Também a pessoa escreve com uma letra do tamanho do mundo. Uma primeira palavra terminada em vogal e a segunda que comece com R ou S, você vai dobrar o R ou S. Então, nós temos aqui, por exemplo, mini saia. Veja que está dobrado. Antissocial, da letra A. Veja, seria assim, anti e social aqui, né? Então, você dobra. Tá ok? É o caso de antirrugas. Veja que nós temos aqui terminado em uma vogal e a segunda começa com R, R ou S. Então, a gente dobra. Então, antirrugas está certo, micro-ondas está certo e geleia perdeu o acento. Lá na aula de acentuação, né, a gente tem no YouTube respondendo e resolvendo e aprendendo da banca Sesgran Rio de acentuação. Então, vale a pena dar uma olhada se você tiver tempo. Tá ok? Então, quando nós temos esse ditongo aqui, ei, oi, ou eu, na sílaba tônica de uma paroxítona, ele perdeu o acento, tá bom? Então, letra C é o gabarito. Antirrugas está errado, é junto, geleia está certo, micro-ondas é separado. Antirrugas está certo, geleia não tem mais acento, é igual a ideia, ó. Veja o ditongo E aqui na paroxítona, então não tem mais acento e micro-ondas separado. Então, primeira questão, letra C. Tá? Essa aqui foi a nossa primeira aposta. A nossa segunda aposta é a que envolve letras e fonemas. Letra são aquelas 26, são 26, né? Letras do alfabeto. A, B, C, D, E. Fonema não é a mesma coisa que letra. Fonema é um som. Uma palavra pode ter a mesma quantidade de letras e fonemas, mas pode ter esse número diferente também. Por exemplo, aqui ele pede a palavra exame. Na palavra exame, pronuncia aí, exame. Quantas letras tem? Só contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 letras, tá? Que ótimo. Calma. Então, nós temos 5 letras. E quantos fonemas? Quantos sons diferentes você consegue ouvir? Você consegue ouvir, você consegue identificar o som dessas 5 letras? Exame. Sim. Então, aqui nós temos 5 letras e 5 fonemas. Você já deve estar pedindo um exemplo em que letras e fonemas não coincidam, né? Aqui, por exemplo, olha a letra C. A letra X representa 2 fonemas. Não, a letra X aqui, ele tem o som de Z. Exame, um único som. A letra... Eu acho que o problema está aqui em cima. Então, não vou ficar ali por cima. A letra X teria 2 fonemas, por exemplo, em táxi. A palavra táxi tem 4 letras. T-A-X-I, mas ela tem 5 fonemas. Por quê? Porque a letra X tem 2 sons.
táxi. É como se fosse assim, ó. Veja que a letra X tem esses dois sons aqui. Então, esse é um exemplo de uma palavra com 4 letras mais 5 fonemas, tá bom? Então, aqui ele diz, a letra X representa 2 fonemas distintos. Na palavra exame, não. Representa 2 fonemas distintos na palavra táxi, por exemplo. A vogal E no final da palavra não é pronunciada. Assim, você fala exame? Não, você fala exame ou exame. Algumas pessoas falam I, né? Exame, exame. Não sendo considerada um fonema, tudo errado. A letra E é pronunciada e é um fonema. E a palavra, letra E, a palavra representa um dígrafo consonantal. O que é um dígrafo? Um dígrafo é quando você tem 2 letras que formam um único som. Por exemplo, na palavra rainha. Essas 2 letras aqui, o N e o H, elas têm um som específico. Não é rainha, não é raia. O N e H juntos, eles formam um som nhé. Eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo esse som aqui, rainha, nhé. Então, aqui nós temos 2 letras com um único som. Isso é que a gente chama de dígrafo. Consonantal porque é formado por 2 consoantes, tá bom? Então, aqui, ó, na palavra rainha, nós temos 5 letras. Opa, olha a pessoa de humanas. Mas vocês perdoam, que eu sei. Nós temos 6 letras e 5 fonemas, não é? Ó, Ra, In, e aqui é um só. Nha, ok. Então, 5 fonemas. Tá bom? Então, aí, a resposta da segunda questão, letra A. Ainda na aposta número 2, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com dígrafo. Acabei de dizer a você o que era um dígrafo. Quando nós temos 2 sons formando... Desculpa, quando nós temos 2 letras formando um som. Então, nós temos aqui, eu dei o exemplo de rainha. Tá aqui o dígrafo. Nós temos, por exemplo, abelha. Esse LH aqui forma lhe. Abelha. Isso aqui é um dígrafo. Vento. Esse E com N aqui, letra E e a letra N, forma um som vocálico. En. Então, é vento. En. É um som só, tá? Então, aqui, a questão pede justamente isso. A palavra em que haja 2 letras formando um único som. Geralmente são esses, gente. NH, LH, os nasais, AM, AM, tá bom? Então, ó, amigos, você consegue ouvir todos os sons. Redes também. Vida, sim. Agora aqui checar, ó. Veja que o CH são 2 letras e ele tem um som de X, né, aqui. Como se fosse xarope. Então, 2 letras formando um único som. Isso é um dígrafo, tá? Social, todas as palavras têm o seu próprio som. Não temos 2 letras, todas as palavras não. Todas as letras têm o seu próprio som, seu próprio fonema. Então, terceira questão, gabarito, letra D de dado. Ainda na aposta número 2, estou apostando nela. Palavra trabalho, a relação das letras L e H. Opa, você já sabe, ó. Trabalho. Essas 2 letras aqui formam um único som. Então, isso aqui é um dígrafo. E é um dígrafo consonantal, porque ele é formado por consoantes, né? Seria um dígrafo nasal se fosse formado por... tivesse um som de um dígrafo vocálico se fosse formado por... tivesse um som de uma vogal. Ok?
E o que é o encontro vocálico ou encontro consonantal? Seria justamente duas consoantes aqui juntas, mas cada uma com seu som. Por exemplo, aqui, ó, em trabalho, o TR é um encontro consonantal. Tem uma consoante T e uma consoante R. Mas você consegue identificar o fonema de cada um. Tra. Você consegue ouvir o som do T, o som do R e o som do A. Então, aqui é um encontro, aqui TR, é um encontro consonantal. Duas consoantes se encontrando, mas cada uma mantendo o seu próprio fonema. Tá bom? E encontro vocálico, a mesma coisa. Duas vogais se encontrando, mas cada uma mantendo o seu fonema. Questão 5. Vamos para a nossa aposta número 3. Agora são 8 apostas que nós trouxemos aqui. Na aposta número 3, a gente vai falar de sintaxe, tipos de sujeito e funções sintáticas. É o que eu estou apostando aqui. Funções sintáticas eu acho que vai cair. Tá? Tipos de sujeito, talvez. Então, vamos lá. Tipos de sujeito, quais são que nós temos? Todos esses aqui, ó. Indeterminado, composto, oculto, que também pode ser chamado de desinencial. Inexistente, que às vezes aparece com o nome de oração sem sujeito. O que é um sujeito indeterminado? É aquele sujeito que existe, mas você não sabe, não consegue determinar quem é. Então, no sujeito indeterminado, geralmente, ele aparece com a terceira pessoa do plural, por exemplo. Roubaram meu celular. Gente, isso foi verdade. Tem 2 semanas que roubaram meu celular. Eu sei quem foi? Não. Gostaria muito de saber. Mas o sujeito existe, né? Alguém roubou meu celular. Mas eu não sei quem. Então a gente diz assim: roubaram meu celular, tá? Terceira pessoa do plural. Isso aqui é um sujeito indeterminado. Também aparece com a partícula C. Agora aqui, na terceira pessoa do singular, tá? Geralmente acontece aqui com verbos intransitivos, transitivo indireto. Por exemplo, precisa-se de recepcionista. Veja que o verbo precisar é transitivo indireto, quem precisa, precisa de. E aqui nós temos a partícula C, ó. E o verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, nesse caso aqui, é um caso de sujeito indeterminado. Você não sabe quem precisa de recepcionista. Sujeito composto é aquele que é formado por 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto é aquele que não está explícito, mas você consegue descobrir pela desinência, pela conjugação do verbo. Por exemplo, viajei ontem. Viajei ontem. O eu não está explícito, mas pelo viajei, você sabe que está conjugado na primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, ok? Sujeito simples é aquele que só possui um núcleo. Cuidado, porque um núcleo não quer dizer uma palavra, tá? O sujeito simples, ele pode ser deste tamanho, ter 10 palavras. O que a gente está falando é de núcleo, tá bom? E o sujeito inexistente, que é aquele que não existe. Temos um caso de oração sem sujeito. Por exemplo, o verbo haver, quando tem o sentido de existir, né? Houve muitos acidentes no último feriado. Muitos acidentes não é o sujeito, tá? Cuidado. Houve muitos acidentes no último feriado. Nós temos o verbo haver com o sentido de existir. Não existe sujeito aí. A expressão muitos acidentes, eu acho que a gente vai fazer uma questão dessa, é o objeto direto.
Tá bom? Outro exemplo de sujeito inexistente vem com aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Amanheceu rapidamente. Quem amanheceu? O dia? Não, quando você diz assim, amanheceu, você não sabe, é um fenômeno da natureza. Trovejou, relampejou, né? Então, nevou, choveu. Choveu o quê? Choveu o quê? Choveu chuva, tá? Então, esses verbos indicando fenômenos da natureza também são exemplos de sujeito inexistente. Rapidamente essa revisão. Agora nós temos aqui a frase: os jovens criam conteúdos nas mais diversas linguagens. Você identificar o sujeito, você vai fazer a pergunta ao verbo. O verbo aqui é criam. Então você vai perguntar: quem cria conteúdo nas mais diversas linguagens? Os jovens. Tá aqui. Então não é um sujeito inexistente, porque ele existe. Não é um sujeito oculto, ele está expresso. Não é um sujeito indeterminado, porque a gente sabe que aqui é os jovens. E é um sujeito composto ou um sujeito simples? Cuidado, é um sujeito simples. Porque só existe um núcleo. Sujeito composto não é aquele que está no plural, não, tá? Cuidado. Só é aquele que o sujeito composto ele possui dois ou mais núcleos. Se fosse, por exemplo, os jovens e os adultos, aí a gente teria jovens e adultos, dois núcleos. Mas aqui só há um núcleo, a palavra mais importante, que é jovens, tá bom? Então é um sujeito simples. Cuidado, porque o sujeito simples pode aparecer no plural. Então vamos lá, vamos continuar. Olha outro exemplo aqui. Tudo isso foi questão da Fundatec, tá, gente? Vamos aqui, ó, no seguinte trecho retirado do texto, aqui a gente tem, ó, de acordo com as estimativas, 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes do mundo já participaram de jogos de azar em plataformas online. O sujeito é, faça a pergunta ao verbo. Cadê o verbo? Participaram. Tá aqui. Então você vai perguntar: quem já participou de jogos de azar em plataformas online? 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes. Olha o sujeito aqui. Quantos núcleos nós temos? 2. Adultos e adolescentes. Que é um núcleo, a palavra mais importante da expressão. O sujeito é tudo isso, 7,8% dos adultos e 10,3% dos adolescentes. O sujeito é toda essa expressão aí. Mas há dois núcleos. Um núcleo, adulto, adolescente, dois núcleos. Então, estamos diante de um sujeito composto. Tá bom? Se fosse só um deles, 7,8% dos adultos, seria um sujeito simples. Então, sexta questão, letra B de bola. Continuando na aposta número 3. Agora nós vamos para funções sintáticas. Essa questão aqui estava com um índice de erros bem alto. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática da oração subordinativa sublinhada no trecho a seguir. Essa aqui, né? Participando-se da compreensão de que não cabia ao Estado sua intervenção ou preservação. Gente, primeiramente, o que é função sintática? Não confunda morfologia com sintaxe. Morfologia é o que a palavra geralmente é. A morfologia, ela vai lidar com as classes das palavras, que são 10, né? Então, você vai ver adjetivo, advérbio, numeral, pronome, substantivo, verbo, conjunção, preposição, interjeição, e não lembro qual a última, acho que é advérbio, eu não falei, são 10, tá? E a função sintática? A função sintática sempre vai ser analisada dentro de uma oração. Você não pode perguntar qual é a função sintática da palavra mulher.
Não faz o menor sentido. Você precisa colocar a palavra mulher dentro de uma oração para saber qual é a função que ela exerce. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, a palavra mulher. Na morfologia, provavelmente ela vai ser um substantivo, não é isso? Ok. E na sintaxe? Depende da oração. Se eu disser assim, a mulher fez a prova. O substantivo mulher, nessa frase, exerce a função sintática de sujeito. Agora veja a frase, a segunda. Se você disser que o homem ama a mulher, o mesmo substantivo mulher, substantivo é morfologia, aqui é sintaxe, exerce a função aqui de objeto direto. Se eu disser agora, amor de mulher é... Ok, gente. Criatividade não é meu forte. É bom. Veja que amor de mulher pode ser trocado por amor feminino, por exemplo, tá? Então, aqui já temos a função sintática de adjunto, adnominal. E assim vai. Tá ok? Então, tudo isso foi para você saber a diferença entre morfologia e sintaxe, tá? Então, agora a questão quer a função sintática dessa oração aí que está sublinhada. Então, vamos lá. Partindo-se da compreensão de que não cabia ao Estado sua intervenção ou preservação. Olha, a gente não tem a frase toda, né? Mas tudo bem. Então, alguém partiu da compreensão. Veja que isso aqui complementa o sentido de compreensão. Compreensão é um substantivo. Quando a gente tem um substantivo, vamos trocar esse aí por qualquer outra coisa. Compreensão do texto, a compreensão da prova, a compreensão do conteúdo, a compreensão de que não cabia ao Estado sua intervenção ou preservação. Então, veja que tudo isso aqui complementa a palavra compreensão, tá? Então, nós temos aqui um complemento nominal. Complemento nominal é o que complementa um nome, ok? Porque a palavra compreensão sozinha, ela não faz muito sentido. Veja, se você disser, vamos partir da compreensão, se eu disser isso para você, partindo-se da compreensão, você vai olhar para mim e vai falar, compreensão de quê? Você percebe que um complemento é necessário? Não é um complemento verbal. Complemento verbal são os objetos. Porque compreensão não é um verbo. Se fosse compreender, aí sim. Compreender algo. Tá? Mas aqui é um nome, é um substantivo que exige um complemento. Porque ele sozinho na frase vai ficar faltando alguma informação. Tá? Então, isso é um complemento nominal. Então, toda essa oração aqui, que está exercendo a função de complemento nominal, é chamada de oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ela exerce a função de complemento nominal. Ok?
Não pode ser objeto porque objeto complementa verbo. Aqui é um nome. Adjunto adnominal, ele não complementa o sentido de um nome. Ele especifica, tá? Ele restringe ou ele traz uma ideia de posse. Lá, quando eu falei, o amor na questão anterior. Cadê? Ah, eu apaguei? Ah, eu apaguei. Não era na questão anterior, não. Era nessa. Poxa, eu tinha colocado o amor da mulher é bom. Se você tirar só o amor da mulher, ou se você tirar apenas só o da mulher e ficar o amor é bom, veja que continua fazendo sentido. A expressão da mulher, ela restringe a palavra amor. Olha, não é qualquer amor, é um amor específico, é o amor feminino, é o amor da mulher. Isso é uma adjunta adnominal, tá bom? O adjunto adnominal, ele traz essa ideia de restrição, de especificidade, até de posse, ok? Então, 7ª questão, B de bola. 8ª questão. Considerando o fragmento adaptado do texto, eles fornecem designs viciantes? Analise as assertivas a seguir. Então, vamos lá, vamos analisar essa frase aqui, ó. O verbo fornecem é classificado como transitivo indireto. Transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento e esse complemento, esse objeto, é preposicionado. Por exemplo, quando eu digo eu gosto, se eu falar eu gosto, você vai falar de quê? Ou de quem? Se eu falar eu gosto de português, veja que o verbo gostar, ele exige um complemento e esse complemento é preposicionado, precisa de uma preposição. Isso é um verbo transitivo indireto. Não é o exemplo aqui, ó. Eles fornecem designs viciantes. Não há preposição. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Então, o primeiro item está falso. O segundo, aqui você já pode até ir eliminando, ó. Então, qual está correta? Já voa a letra A e já voa a letra B. Segundo item. O fragmento apresenta um complemento verbal. O que é complemento verbal? Falei agora há pouco, são os objetos. É o que complementa um verbo. E o que complementa um verbo? Os objetos, direto ou indireto. O fragmento apresenta um objeto? Sim, aqui, ó. Designs viciantes. Ele complementa o verbo fornecer. Então, o segundo item está verdadeiro, tá? Aqui é um objeto direto. Lembre, complemento verbal é a mesma coisa que objeto. E item 3, há um adjunto adverbial no fragmento? Não, né? Adjunto adverbial é aquilo que traz, é o fofoqueiro, né? Ele traz uma ideia de circunstância, de tempo, de lugar, de modo, mas ele não é necessário. Não temos adjunto adverbial, nós temos sujeito, eles, verbo, fornecem, designs viciantes, objeto direto. Viciante aqui é um adjunto adnominal de designs. Então, só o item 2 está certo, né? Então, letra B. Aposta número 4, chegamos na metade. Morfologia, classes gramaticais e formação das palavras, né? Estamos apostando nisso aí. A questão pede aqui a classe gramatical de o, sob e cultura. Já falei para você que classes gramaticais são 10. Vou botar aqui. Adjetivo, advérbio, substantivo, verbo, artigo,
Nossa. Artigo. O problema é aqui. Bota aqui, artigo. Numeral. Pronome. Quantas temos? 1, 2, 3, 4. Isso aqui voa. 5, 6, 7. Conjunção. Preposição. Interjeição. Chegamos em 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Então, a questão pede a classe gramatical dessas 3 palavras aí. Vamos lá. O objetivo é desenvolver o potencial. Aqui nós temos um artigo. Por quê? Porque determina um substantivo, potencial. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Os definidos são o, a, os, as, e os indefinidos são aqueles que você não sabe, né? Umas, uns e umas. Então, aqui nós temos, não é qualquer potencial, é o potencial dos participantes. É um artigo definido, tá? O, a, os e as. Então, já voam aqui letras A e B. Sob é uma preposição, gente. Você precisa memorizar as preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde, perante, para, sob, sobre, atrás, tá? Tem uma listinha, deve ser umas 15, 16. Então você precisa memorizar essas preposições aí, tá? Sob é uma preposição, então não é um advérbio. E, por fim, cultura é um substantivo abstrato. Tá? É aquilo que você... O substantivo concreto não é necessariamente aquele que existe, tá? Porque, por exemplo, fada, duende, são substantivos concretos, mas fadas e duendes não existem. Os substantivos concretos são aqueles que você consegue criar uma imagem na sua cabeça, né? Você consegue criar uma imagem de uma fada, de um duende, mas cultura não, tá? E os substantivos concretos, eles geralmente têm existência própria. O substantivo abstrato não, ele depende do substantivo concreto para existir. Por exemplo, beleza. Beleza é um substantivo abstrato. A beleza não existe sozinha, ela precisa estar em um substantivo concreto, precisa estar em uma pessoa, precisa estar em uma flor, tá? Então, essa é mais uma dica para você conseguir diferenciar substantivo concreto de abstrato. Continuando, agora nós temos processo de formação das palavras. A palavra informalidade, ela é formada por... Então, nós temos... Ela veio da palavra formal, né? Então, na palavra formal, a gente acrescentou um prefixo. Veja, um prefixo, que é a parte, entre aspas, a parte da frente. Temos a palavra informal, por exemplo. E também acrescentamos um sufixo, informalidade. Então, nós temos um caso de derivação prefixal e sufixal. E o que é, nós não temos aqui, mas, por exemplo, derivação parasintética, quando nós também temos as duas, um acréscimo de um prefixo e de um sufixo, mas você não pode retirar nenhum dos dois. Não é o que acontece aqui. Veja que você pode dizer informal, você pode tirar o sufixo, ou você pode dizer formalidade, tá? Então, você pode fazer esse jogo aí, pode tirar o prefixo, o sufixo. Na derivação parasintética, não. Por exemplo, a palavra
empalidecer. Veja que ela vem de pálido, mas você não pode simplesmente tirar o prefixo, porque a palavra palidecer não existe. Você também não pode tirar o sufixo e ficar empálido. Empálido também não existe, seria só pálido. Tá? Então, essa aqui seria uma derivação parassintética. Quando você acrescenta os dois, prefixo e sufixo, mas você não pode tirar algum deles. Ou você coloca os dois ou você tira os dois. Derivação sufixo, vamos lá, letra A, né? Composição por justaposição. Composição por justaposição. Composição é quando você tem dois radicais. Justaposição, você coloca os dois radicais juntos, se não há uma mudança de pronúncia, basicamente. Como, por exemplo, a palavra girassol, geralmente aqui a composição por justaposição, geralmente, não é sempre, ela vem com hífen. Por exemplo, guarda-roupas. Você pegou o guarda, roupa, juntou e formou uma nova palavra, guarda-roupa. Veja que as duas mantêm, as duas palavras, os dois radicais, mantêm a sua individualidade tônica. Mantém mais ou menos a pronúncia. Então, nós temos a guarda-roupa, passatempo, tem passatempo, juntou os dois. Obra-prima, nós temos obra-prima, juntou os dois. Girassol, gira e o sol, juntou os dois. A composição por aglutinação, por outro lado, existe uma perda fonética. Por exemplo, planalto. Planalto é plano mais alto, mas você não diz plano alto, você diz planalto. Então, houve uma perda fonética aí, tá bom? Derivação regressiva é aquela que, regressiva tá ligado a regressão, diminuição. Então, por exemplo, jantar. Jantar é um verbo. Não, não é isso. Aqui seria... Ai, droga. Regressiva. Aqui, jantar, perdão, tá, gente? Jantar é imprópria. Deixa eu apagar aqui. Jantar é uma derivação imprópria. Imprópria é quando você muda a classe gramatical. Jantar, por exemplo, é verbo. Então, é quando você diz o jantar está pronto. Veja que o verbo jantar aqui está na qualidade de um substantivo, tá bom? E a derivação regressiva? Deixa eu apagar aqui para não confundir. A derivação regressiva... Regressiva, como eu falei, vem de regressão, de diminuição. Então, é quando a palavra nova, a palavra derivada, ela é, entre aspas, menor do que a palavra primitiva. Por exemplo, atraso. O atraso do professor. O atraso, a palavra primitiva é atrasar. Então, veja que a palavra derivada, ela é menor. Ela perdeu uma letra aí. Isso é a derivação regressiva. Ok? 10ª questão. B de bola. 11ª. Vamos para a concordância agora, tá? No trecho retirado do texto, a atuação do criminoso atingia um público de mais de 50 mil pessoas. Se a palavra sublinhada, que é a atuação, fosse flexionada no plural, quantas outras alterações seriam necessárias? Então, se a gente tivesse atuações, o que mais que seria necessário mudar para que a concordância se mantivesse? Bom, primeiro o artigo, né? Não podemos dizer a atuações, temos que dizer as atuações. As atuações do criminoso, eu preciso colocar essa expressão no plural? Não, gente. Você pode dizer as atuações do criminoso. O criminoso, ele pode ter atuado diversas vezes, tá? Então, não é necessário dizer
às atuações dos criminosos, tá? Cuidado com isso, você não é obrigado a transformar isso aqui no plural. Atingiu, sim, teria que ser as atuações do criminoso atingiram. E o resto não precisa, atingiram um público de mais de 50 mil pessoas, ok? Então, só 2 alterações seriam de fato necessárias. Colocar o artigo no plural e colocar o verbo no plural também. Por isso que a nossa resposta é a letra B. O restante não tem ligação direta com o substantivo, tá bom? Vamos lá. Ainda em concordância. 13ª questão. Considerando a lacuna tracejada do texto do 12º parágrafo e a concordância verbal do verbo haver na lacuna mencionada, assinale a alternativa correta. Então, a questão já está lhe dizendo que aqui vai ter o verbo haver. Então, olha o que o texto está dizendo. Além do Brasil, pilotos da For the Week em outros 13 países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, nananana. Então, não sei se está não sei se está no presente ou no passado, né? Mas, enfim. Aqui nós temos o verbo haver com o sentido de existir. Sempre que o verbo haver tiver o sentido de existir, veja, eu não estou dizendo que é eu não estou dizendo que toda vez é o verbo haver, não. Estou dizendo que é o verbo haver quando ele possui o sentido de existir. Ele não fica no plural, tá? Então, aqui pode ser, além do Brasil, há pilotos de outros 13 países. Também pode ser houve, se for no passado, mas sempre no singular, porque é o verbo haver com o sentido de existir. O verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem pessoa. Se ele é impessoal, ele não tem pessoa. Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, isso aqui é o quê? Objeto direto. Verbo haver com sentido de existir é impessoal, não tem sujeito. O que vem depois é o objeto direto, tá bom? Isso despenca em prova. Então vamos lá. O verbo deve ser conjugado como houveram, já tá errado, né? Tô falando a você que o verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele fica no singular. Então, além do Brasil, veja que aqui tem o sentido de existir. Existiram ou existem pilotos de outros 13 países, tá? Olha, para concordar com o sujeito pilotos não é sujeito, gente. Pilotos é objeto direto. Isso com o verbo haver, quando tem o sentido de existir. Se for o verbo existir mesmo, aí as coisas mudam, tá? B de bola. O verbo deve permanecer flexionado no singular, certo? Sendo conjugado como houve. Pode ser. Além do Brasil, houve pilotos de outros 13 países, de acordo com as regras gramaticais vigentes. Não estou com o texto aqui para saber se é pretérito ou presente ou passado, mas pode ser, tá? Tá no singular. Vamos ver as outras. Seja com sujeito no singular, seja com sujeito no plural. Que sujeito? Falei para você que o verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, tá? Então não tem nada de houveram. O verbo deve permanecer, letra D de dado. O verbo deve permanecer flexionado no singular. Sim. Sendo conjugado como houve? Sim. Pois esse verbo nunca é conjugado no plural. Errado, gente. O verbo haver pode ser conjugado no plural, mas não quando ele tiver o sentido de existir. Você está querendo um exemplo, né? Você está querendo um exemplo de verbo haver que pode ser conjugado no plural. Por exemplo, quando ele é o verbo auxiliar de uma locução.
Deixa eu ver. Quando eu cheguei, eles já haviam ido embora. Olha aqui. O verbo haver está conjugado no plural, para concordar com eles. Aqui não tem o verbo haver, não é com sentido de existir. Aqui é uma locução verbal, tá bom? Então, cuidado, o verbo haver ele pode ser conjugado no plural. Só não é conjugado no plural, flexionado no plural, quando ele tiver o sentido de existir, tá certo? Então, D tá errado. Letra E. No contexto do fragmento, são aceitas as conjugações do verbo haver, tanto no singular quanto no plural, não só no singular, porque ele tem o sentido de existir. Então, 13, letra B mesmo. 14, vamos para a nossa sexta aposta, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta a preposição que preenche corretamente a lacuna. Questão de regência, tá? O que é regência? O que é regência? Regência verbal é a relação que o verbo mantém com seus objetos. Qual é a preposição necessária ali? Se é que precisa de preposição. Por exemplo, está muito ligado à transitividade, tá? Ó, quando eu falei lá, eu gosto de português, o verbo gostar exige a preposição de. Então, isso é regência, tá? A regência do verbo. Qual é a preposição que o verbo exige? Se é que exige uma preposição. Tá, então, e concordância e regência nominal é a relação do nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, tá? Nome não é só substantivo, não. Nome é algo mais genérico. Nome é um gênero. Substantivo é a espécie, tá? Então, nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, vamos lá. Aqui nós temos a palavra baseado. Mônica não perdeu tempo. Voltou para casa, abriu o computador, escreveu um texto para teatro baseado, você já falou, né? Baseado em suas desventuras amorosas, ou baseado nas suas desventuras amorosas. Veja que aqui a palavra baseado exige a preposição em, tá? Esse é um dos assuntos mais difíceis de português, porque é seu conhecimento da língua, tá? Nós, como falantes da língua portuguesa, simplesmente sabemos que o verbo gostar exige a preposição de, o verbo concordar exige a preposição com. Eu concordo com você. Já discordar exige a preposição de. Eu discordo de você. Concordar com, discordar de. Tá? Então, assim, é algo que não tem como se ensinar, tá? É o seu conhecimento de língua, você fazer muitas questões. Claro que existe algumas palavrinhas, alguns verbos e alguns nomes que aparecem mais, né? Cuja regência aparece mais. Mas esse assunto é difícil de se estudar por causa disso, tá bom? Porque não existe uma regra, exatamente. Cada verbo, cada nome vai ter a sua regência. E às vezes mais de um. Questão 15. Em relação à regência verbal, continuamos aqui. Ai, cara, ficou bem ruim aqui, né? Vou dar uma pausa rapidamente só para corrigir esse slide. Fica aí. Agora estamos com os slides corrigidos. Estava passando aqui, então vamos lá. Em relação à regência verbal e ao acento indicativo de crase, tá? Crase é um fenômeno. O nome do acento é acento grave, tá? O acento que indica o fenômeno da crase, aquele agudo virado para o outro lado, tem o nome de acento grave, tá? Então, vamos precisar ver quais são as que preenchem essas 3 lacunas aqui, né? Então, vamos lá, cadê?
A. Então é A craseado, A não. Ok. A defesa de BG, BG é uma pessoa, temos apenas aqui só as iniciais, não temos o texto, mas a gente consegue fazer sem o texto. Então, a defesa de BG, BG estava sendo acusado de alguma coisa. Diz que as acusações são infundadas e superficiais. Então, o que é que você vai colocar aqui? O AS com crase, com acento grave, ou AS sem acento grave? Sem, né? Nem é maiúsculo, mas vamos corrigir. Por quê? Porque o A com acento grave é a fusão de um artigo, geralmente de um artigo, com a preposição a. Mas aqui a gente não tem essa fusão. A gente tem apenas o artigo definido as acusações, tá? Então aqui é um artigo. Ok? Então vamos lá. Então a gente já pode eliminar alguns, né? Ó, já podemos eliminar esse e esse aqui, ok? Lembre-se que as equivale a preposição a mais artigo definido as. Aqui a gente só tem um artigo. Segunda lacuna, aqui. A nota afirma também que ele é primário, sem antecedentes criminais e está à disposição da justiça. Cuidado, porque aqui tem o acento grave para formar uma locução, à disposição de. Se fosse sem o acento grave, eu estaria falando do substantivo disposição. Por exemplo, à disposição dos meus livros, como eles estão dispostos. Eles estão dispostos na vertical, tá bom? Então, se eu tirar a crase, eu estou falando aqui, ó, a, artigo, disposição, substantivo. Né? À disposição de alguma coisa, à disposição dos livros, à disposição dos quadros na parede, mas aqui é estar à disposição de alguém. Está lá, nossa, um sinônimo para disposição. Está... Eita, um sinônimo para estar à disposição da justiça. Está lá... aguardando? Não, aguardando não. A justiça pode contar com ele. Ele está lá disponível. Disponível para prestar qualquer informação. Ok? Então, aqui temos uma locução. Gente, a aula gravada é horrível, né? Você fica aqui, cadê a palavra? Cadê a palavra? Imagina ao vivo, cara. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o A com acento grave. Então, tem que ser essa aqui, né? Mas vamos ver a terceira. A terceira lacuna aqui. Pam, pam, pam. Primeira medida que todo consumidor deve adotar é ter cuidado com seus dados pessoais. Então, aqui nós temos isso. Somente um artigo. Somente um artigo. Ok? A Stephanie, você falou lá que a crase era... O fenômeno da crase era isso aqui. Ok. Mas também usamos crase para locuções, né? Locuções femininas. Justamente era o caso. Dali para a gente diferenciar de artigo mais substantivo. Ok? Então, nosso gabarito é mesmo a letra A de I love you. Desejo que a professora Susan nunca veja este vídeo. Tá bom? Vamos lá. 16, aposta número 7 é a nossa penúltima. Semântica das conjunções, o sentido das conjunções. Você precisa saber que mais é uma conjunção adversativa, que conforme é uma conjunção de conformativa, que ser é uma conjunção geralmente temporal, quando geralmente é uma conjunção temporal, tá? Entretanto, todavia, são adversativas, enfim. Então, vamos lá. No seguinte trecho retirado do texto, nós temos o trecho.
Precisamos pensar o jovem como um potencial para inovação e o futuro. A conjunção como tem o valor de quê? Gente, conjunção como é maravilhosa. Porque a conjunção como, ela pode ter o sentido de comparação, ela pode ter o sentido de conformidade, ela também pode ter o sentido de causa. Na comparação, ela tem o sentido de igual a. Por exemplo, é inteligente como o pai. Então, veja que existe uma comparação do filho ou da filha e do pai. É a mesma coisa que dizer é inteligente igual ao pai, tá? Então, esse como tem um sentido de comparação. Conformidade, quando ele tiver o sentido de conforme, de acordo com. Por exemplo, fez tudo como dispõe o regulamento. Então, fez tudo conforme dispõe o regulamento, em conformidade com, de acordo com o regulamento, tá bom? E causa é quando o como tem o sentido de já que. Como estava chovendo, ficou em casa. Já que estava chovendo, ficou em casa. Perceba que ficar em casa é a consequência. Qual foi a causa? Está chovendo. Ok? Então, essas aqui são as principais, são os principais sentidos da conjunção como, não são os únicos, mas são os principais. Então, quando a gente diz aqui que precisamos pensar o jovem como um potencial, veja que há um sentido de comparação, tá? Tá comparando o jovem com um potencial, na qualidade de um potencial. Um jovem igual a um potencial, tá? Você tem que pensar o jovem daquela forma. Então, existe uma comparação entre jovem e potencial, tá? Não precisamos pensar o jovem de uma determinada forma, mas dessa forma aqui. Como se fosse um potencial. Deixa eu acrescentar aqui. Como se fosse um potencial, ok? Então, 16ª questão, letra A. Por fim, vamos para a nossa última questão, sobre vozes verbais. Assinale a alternativa que apresenta um trecho que poderia ser convertido para voz passiva. Gente do céu, para ver voz passiva, você não pode ir para a prova sem saber isso. Somente verbos transitivos diretos, ou transitivos diretos e indiretos, mas sempre transitivo direto, admite transformação para voz passiva, tá? Então, vamos lá. Letra A, quando revisamos o início dessas relações especiais, a gente consegue transformar isso para voz passiva? O verbo revisar é transitivo direto? Quem revisa, revisa algo. Nós revisamos o início dessas relações especiais. Vamos inverter agora, colocar na voz passiva. O início dessas relações especiais é revisado. Conseguimos? Então, a letra A já parece estar certa, né? Letra B. Naquele instante não serão... Eita, o verbo ser aqui, mais do que duas pessoas. É um verbo de ligação. Tá? O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ou um objeto ao seu predicativo, a uma qualidade, a um estado. Então, verbos de ligação não admitem voz passiva.
Só verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Como é que a gente vai colocar a letra B na voz passiva? Duas pessoas, não serão mais do que duas pessoas. Mais do que duas pessoas não não serão, não tem como botar, tá? Então, letra B não. Aqui, o verbo ouvir, letra C. Porque você ouve com os olhos. O verbo ouvir, ele é intransitivo. Fulano, aqui, né? Nesse exemplo. Porque você ouve esse com os olhos, é a forma como a pessoa ouve, é uma adjunta adverbial. Aqui, no caso, está simplesmente o verbo ouvir é intransitivo. Nem sempre ele é intransitivo. Mas aqui está dizendo só falando da ação de ouvir, de escutar, tá? Quando eu digo assim, você ouve bem, você tem um ouvido bom, sua audição é boa. Quando eu digo você ouve bem, se bem não é só, é um adjunto adverbial, tá? Não, é a forma como você ouve. Não precisa de um complemento. Mesma coisa aqui. Aqui é um verbo intransitivo. Então, não tem como você colocar na voz passiva, tá? Na ausculta integral, os olhos são imprescindíveis. Olha aqui o verbo de ligação de novo. Está ligando olhos à sua característica de ser imprescindível. Verbo de ligação não admite voz passiva. E por fim, letra E, não importa o quanto, de novo o verbo ser, gente, não importa o quanto sejam tecnicamente qualificados. Então, algumas pessoas são qualificadas. Verbo de ligação, ligando sujeito, algumas pessoas aqui no meu exemplo, e o seu adjetivo lá, o seu predicativo, qualificados. Então, 17ª questão, nosso gabarito é a letra A. Nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa revisão para a prova do IGP do Rio Grande do Sul. A prova está chegando. Desejo a você uma excelente prova, tá? Se você estiver pensando, se estiver passando pela sua cabeça a opção de não fazer essa prova, esqueça, tá? Vá fazer a prova. Nunca desista daquela prova que você não fez, tá certo? Então, vá fazer a sua prova. Lembre-se de que você deu o seu melhor, tá bom? Você fez o que você poderia fazer. Tá? No dia da prova, vai ser só mais uma luta. Não vai ser a luta, não vai ser a batalha, porque você já vem lutando há bastante tempo. Você já vem batalhando há bastante tempo. Então, vai lá, faz a sua prova, coloca na sua cabeça que você fez tudo que você podia fazer, você deu o seu melhor, tá bom? Então aqui, segura aqui na minha mão, tá? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, porque eu tô aqui desejando uma excelente prova para você. É isso, a gente se vê na próxima.